Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 7 de Kislev do ano 5782. É o dia 27 do mês de novembro do ano de 2025. É o calendário civil da Era Comum. Nós estamos em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. E dentro da Parashá da semana, nós estamos aí na Parashá Vayetse, que significa e ele saiu. Nós estamos em Gênesis, Bereshit, capítulo 28, a partir do verso 10, e vamos até o capítulo 32, verso 3. Ok? Nesta Parashá, nós temos 148 versículos, né, para refletirmos sobre os seus ensinamentos, que a Torá traz para nós. Desta forma, né, ao concluirmos essa semana a nossa Parashá, nós vamos concluir 931 versículos estudados até aqui, ok? Esta sétima Parashá, Vayetse, e ele saiu, traz para nós realmente, né, a questão de Yaakov, né, o terceiro patriarca, que vai formar, né, exatamente com Leia e Raquel, as 12 tribos de Israel terão 12 filhos, né? E nesses 12 filhos terão aí as 12 tribos de Israel, ou seja, o povo judeu. Hoje nós queremos aqui sintonizar com os amados a respeito da nossa Parashá, com referência a Yaakov, Rachel e Leia, ou trazer aí as reflexões com referência realmente a essas três dimensões. E para isso nós vamos trazer para os amados realmente, né, o que Rashi fala, os comentários de Rashi, da Kabbalah, da Hassidut, do nosso Rebbe Menachem Mendel, com referência, né, a esses três grandes personagens, Yaakov, Rachel e Leia, ou Yaakov, Leia e Rachel, né, como nós vamos ver aí sem sombra de dúvidas, ok? Então, né, sem delongas, vamos para os nossos ensinamentos da tarde de hoje, né, a tarde com a Torá, ok? O cenário que nós temos diante de nós, né, que está no capítulo 29, versos 1 a 12, nesse início aqui, o encontro de Yaakov e Rachel, né? Então nós temos aí de fato, né, Yaakov chega a Harã, fugindo de Esav e em busca da esposa, né, para realmente, como seus antecessores, né, Abraham e Isaac, exatamente construir uma família e dar continuidade ao legado de Abraham e Isaac. Ele chega ao poço, local simbólico de revelações e encontros espirituais, né? Tivemos aí o caso anterior entre Eliezer e Rivka, Rebeca. O Midrash, ele fala que os poços, né, representam fontes de vida, sabedoria, Torá e revelação do destino. Encontros no poço não são obras do ocaso ou acaso, né? São de fato encontros guiados pela providência divina. O significado do encontro, né, que os nossos comentaristas trazem para nós com referência a Yaakov quando ele vê Rachel, quando Yaakov vê Rachel se aproximando com o rebanho de Lavã, a Torá descreve três reações extraordinárias que nós temos nesse encontro. A primeira delas está exatamente como Yaakov rola sozinho a pedra do poço. Depois Yaakov beija Rachel e chora, né? E a terceira realmente com referência à missão do próprio casal. Dentro desse primeiro tópico, né, ou dentro dessa primeira reação, Yaakov rola sozinho a pedra do poço, né?
Então nos fala, Iacve se chegou e removeu a pedra do poço. Rashi ele comenta, milagre ou força extraordinária. Iacve retirou a enorme pedra como quem tira a tampa de um frasco. O sentido espiritual, segundo a Hassidut, Rahel representa a alma de Israel. Iacve representa o Tzadik, o justo, que revela a água, a Torá. Por isso que ele tira a pedra de cima do poço e revela a água no interior do poço. A pedra, né, como tampa sobre o poço, simboliza os obstáculos espirituais que bloqueiam a revelação. E o Tzadik, ele remove o bloqueio, o justo remove o bloqueio. Ou seja, quando realmente, né, Maimônides, o nosso Rebbe, traz os ensinamentos de que todo não-judeu, todo Benei Noach, né, que realmente assume as 7 leis de Noach, assume o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, são conhecidos como justos entre as nações. Então, lembrando sempre que a partir do povo judeu para os Benei Noach são lições que nós precisamos aprender e pôr em prática na nossa vida diária, ok? Então, dentro desse aspecto aí, né, quando nos fala Rashi, né, aliás, a Hassidut, que Iacve ele representa o Tzadik, o justo, que revela a água viva, que é a Torá, né? E a pedra simboliza os obstáculos espirituais que bloqueiam a revelação, e o Tzadik, ele precisa remover o bloqueio para revelar realmente a Torá, com as 7 leis de Noach. Nesse aspecto está também representado o nosso trabalho, né, que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, né? Então esse é o primeiro tópico da questão do encontro entre Iacve quando vê Rahel, né? Das 3 reações, essa é a primeira, ok? Baruch Hashem, estamos aí com a presença, né, do Arlan Tavares e esposa Ângela Rodrigues, né, de Paracatu, né, Pacatu, ou Paracatu, né, lá do Ceará. Deu confusão na mente agora aqui, o Arlan. A Vânia Ivonete, Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, né? Temos aí também o... cadê? Temos aí também o Tiago, né? Baricelo Gasparotto, mais a esposa Daniele, mais os filhos, né? O Tiaguinho, o atleta, né? A Pietra e a Aylan, né? Aylan não. Como que chama a outra filha do Tiago, Edna? Doutora? Anaí. Baruch Hashem, de vez em quando dá um nó aqui mesmo, é normal, gente. Baruch Hashem, né? Pacatuba, né? Arlan Tavares e Ângela Rodrigues, Pacatuba, Ceará. Baruch Hashem aí, ok? Aproveitando aí, né, a pausa, né, do nosso shiur aí, né? E o Arlan estando presente aí. Na descrição do nosso shiur aí, nós temos o projeto da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né? Temos aí também a Hilda Menezes Fagundes, não sei qual é a sua cidade, o Menachem Mukassiei, né? Também não sei a sua cidade, né? O Menachem, o Jandir Dias de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, né? É isso mesmo, né? Jandir Dias, Baruch Hashem. Então na descrição aí nós temos aí, né, o projeto da nossa Sinagoga Benei Noach Regional Bauru para a aquisição de um veículo novo, né? Tendo em vista que há muitas visitas e viagens para realizarmos, né? E o nosso, pois como diz o outro, né?
de 2001, né, já batendo na casa dos 300 mil quilômetros e mais 2 mexidas no motor, né, retificação. Então nós estamos precisando aí de um carro novo para fazer as viagens, para expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Se você quer somar conosco nesse projeto aí, né, então está aí, né, a chave Pix da Thaís, a segunda tesoureira, né? O Arlan Tavares já está, né, contribuindo com a sua de Tzedakah para essa finalidade, ok? Então aqueles que quiserem somar conosco, fica aí, né, à disposição, né, de forma voluntária, com amor, com carinho, pela causa, né, fica aí à vontade para fazer de forma voluntária, espontânea, ok? Baruch Hashem. Também queremos aí avisar, né, que o projeto da construção da nova sinagoga do Brooklyn, né, a sinagoga Bnei Noach regional Bauru, alcançou a meta no dia de ontem, né, enviamos para o setor da tesouraria ali no Brooklyn, São Paulo, né, a conclusão da nossa meta de 30 parcelas de R$600 cada uma, com a graça de Hashem e com a colaboração dos amados, né. Houve mês que nós mandamos 5 parcelas de uma vez só, né. Outros meses 4, 3, 2, 1, 6 parcelas, e com isso nós concluímos rapidamente as 30 parcelas, né, para a nossa contribuição, num total de R$18 mil, né, a nossa comunidade juntamente com os amados, e aí nós concluímos esta meta, 30 parcelas, no valor total de R$18 mil na construção da nova sinagoga Rabá de Brooklyn, né, ali com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. E agora nós iniciamos aí, né, de forma mais contundente, ou seja, com mais propaganda, por assim dizer, da nossa nova meta, que é realmente a aquisição de um veículo novo para a nossa comunidade aqui em Bauru e região, para podermos ter mais segurança, né, para as viagens, né, principalmente a Edna e eu que saímos para fazer as viagens, as visitas em várias localidades, né, para que tenhamos aí mais segurança no veículo, né, novo, para podermos fazer as visitas e expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Faça parte desse projeto e esteja aí conosco. Com referência ao projeto da nova sinagoga, agora nós vamos separar por ordem alfabética, né, os nomes das pessoas que colaboraram conosco em todo esse período, né. Vamos falar aqui em A Tarde com a Torá o nome delas e depois, como prometido, vamos fazer aí uma placa, né, com os nomes das pessoas para colocarmos aqui na nossa comunidade Bnei Noach, Bauru e região, né. E também, né, não sei como que o Rav vai fazer lá na nova sinagoga, em que lugar que ele vai colocar lá os nomes, né, das pessoas que contribuíram com essa finalidade aí, né. Aí nós vamos ficar sabendo quando estiver para ficar praticamente pronto a sinagoga. Já começou, né, a construção, estão sendo feitas as pilastras, né, as bases, as colunas, não, né? Quando faz lá, acho que são a base, né? Que faz aqueles buracos e colocam concreto, ferro, né? Para depois fazer aí a construção em cima disso, né? Então, as bases estão sendo feitas já, graças a Hashem e a colaboração dos amados aí. Então, você faz parte deste empreendimento, né, de R$18 mil, né, não importa o valor com o qual você contribuiu, de acordo com a capacidade de cada um, né, você faz parte desse projeto, e sem sombra de dúvidas, como diz o nosso Rebbe, como diz o nosso Rav, né, ao ajudarmos a construir uma sinagoga judaica, nós estamos
como que construindo o terceiro Beit HaMikdash, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, ok? Continuando aqui, nós estamos então vendo a questão do encontro entre Yaakov e Rachel, né? 3 reações aconteceram, a primeira delas, né? Yaakov rola sozinho a pedra do poço. Agora, o segundo, Yaakov beija Rachel e chora, né? Então nós temos aí, ele chorou porque que quando Yaakov ele beija Rachel, né? Ele chora. Então, na visão de Rashi, ele diz, ele chorou porque veio de mãos vazias, né? Elifaz, filho de Esav, roubou tudo que ele possuía quando saiu, né, lá de Canaã em direção a Harã. Deixou ele, inclusive, sem roupas, como já foi comentado aqui, né? Então, ele chorou porque estava pobre, pobre, pobre mesmo, e não tinha sequer um único centavo para dar de presente, né, para a pretendida. O Midrash já traz uma outra visão, de forma mais profunda, mais elevada, né, mais contundente. Então o Midrash diz, ele chorou porque teve uma visão profética, viu que Rachel morreria jovem e não seria enterrada com ele em Marpelá, né? Foi Leia que foi sepultada junto com Yaakov na gruta de Marpelá, onde estão Adão e Havá, né? Avraham e Sara, Isaac e Rivka, né? E o último casal, Yaakov e Leia, né? Então, ela choraria pelos seus filhos, né? Quando eles foram levados cativos, né, para a Babilônia. A Hassidut diz, o beijo simboliza a conexão de alma e alma. O choro é a revelação da profunda sensibilidade espiritual, né, de Yaakov, naquele momento sublime do encontro com Rachel, a sua pretendida. E a terceira questão, ou reação, é a questão da missão do casal. Yaakov encontra sua verdadeira parceira para construir as 12 tribos, a base espiritual de Israel. Segundo a Kabbalah, Rachel é a Sefirá de Malchut, né? O reino, a revelação final, o mundo material. Leia é Binah, é o mundo oculto. Rachel representa o trabalho de Yaakov no mundo revelado, o mundo exterior, trazendo espiritualidade para a vida prática do dia a dia. Então essas são as 3 reações que nós temos com referência ao encontro e o beijo de Yaakov em Rachel, ok? Agora o nosso Rebbe Menachem Mendel, numa visão Rabad, numa visão do nosso Rebbe, né, ele diz assim, Yaakov simboliza o Worker of Truth, né? Work of Truth, né? No hebraico é Poel Emet, né? O que significa isto? É uma expressão usada pelo nosso Rebbe ao descrever Yaakov Avinu. Por extensão, todo judeu cuja missão é transformar o mundo com absoluta integridade espiritual, ou seja, transformar o mundo para ser a moradia de Hashem, de Deus. E quem está nesse projeto, além do povo judeu, são os Benei Noach, que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, com as 7 leis de Noach e a própria Torá, ok? Então, o que significa, nós estamos aqui agora esclarecendo para os amados o que o Rebbe quer dizer com essa expressão, né? Walker of Truth, ou no hebraico, Poel Emet. Então, até retornarmos de fato no literal do encontro de Rachel e Yaakov, ok? Então, o que significa Walker of Truth? Walker é alguém que
age, constrói, desce ao campo da realidade física para transformar essa realidade física. Não é apenas um pensador, um místico, né, ou contemplativo. É quem coloca a verdade em prática no mundo real, né? Você já ouviu aquela expressão, vamos colocar a mão na massa e vamos trabalhar. É isso daqui que o Rebbe, melhor dizendo, ele quer dizer sobre a expressão walker, né? Que é poel, né? Of truth. Truth, ele é igual emet. Emet é verdade. A palavra emet começa com Aleph, passa por Mem e chega a Tav. Do começo ao fim, a verdade de Hashem, completa e inquebrável, precisa ser anunciada, vivida, expandida e revelada. Ou seja, falar realmente de Hashem, né? Esta verdade que é Hashem. Então, o Walker of Truth é o ser humano que traz a verdade divina à prática, vence as ilusões do mundo, não se deixa dominar pelas ilusões, pelas seduções do mundo, permanece íntegro mesmo em ambientes difíceis, transforma Haran, um lugar negativo, em uma morada para Deus. Ou seja, esse é um dos desafios do povo judeu, como também é um dos desafios para os Benei Noach, ok? Porque Yaakov, segundo o nosso Rebbe, é chamado de Walker of Truth, ou Poel Emet. Primeiro, Yaakov representa Emet, a verdade. Como diz o versículo, Titen Emet le Yaakov, ou seja, segundo Miqueias 7:20, que é esse versículo em hebraico, dá a verdade a Yaakov. Ele é o patriarca da retidão, clareza moral, fidelidade absoluta à missão, disciplina espiritual. Abraham é Hesed, bondade. Yitzhak é Gevurah, disciplina. E Yaakov é Emet, a verdade. Então, dessa forma, Yaakov, o nosso Rebbe, está nos falando sobre o que representa Yaakov em Emet, verdade. A segunda questão que o Rebbe nos traz é, ele não apenas possui a verdade, ele trabalha com ela. Ou seja, então, ele não apenas representa, ele não apenas possui a verdade, mas ele trabalha com ela, ou seja, ele trabalha com a verdade. Há um dos salmos que diz assim, né, que abençoado é aquele que jura com verdade, mesmo que sofra danos, mas ele permanece no seu juramento de verdade, né? Então é dentro desse campo aqui. Então, o nosso Rebbe diz, Yaakov, ele sai de Beersheba, onde um lugar de fonte de luz, e ele vai para Haran, que é exatamente, né, a ira do mundo. Haran significa a ira do mundo, né? Lugar de idolatria, corrupção e engano. Ou seja, Yaakov, ele sai do mundo de santidade e vai para um mundo que é totalmente o avesso de onde ele estava, né? Por isso, Haran é a ira do mundo, com idolatria, corrupção e engano. E o que Yaakov faz, então, dentro deste mundo pernicioso? Ele trabalha 20 anos com Lavan, o maior enganador da Torá, certo? Lavan. E mais assim mesmo ele continua íntegro, puro, e ainda transforma o lugar. Esse é o York
Walker of Truth, ou Poel El Emet, né? A definição do Rebbe para isso ele descreve da seguinte forma: um trabalhador da verdade é aquele que pega a verdade pura e a leva para o mundo mais baixo, sem se dobrar às circunstâncias. Ele opera a verdade mesmo onde ela parece impossível de se viver pela verdade. Então, muitas vezes, nós encontramos esses obstáculos pela vida fora aí, e nós achamos que nós temos que ficar de boquinha muda, né? Dar uma de mudinho e ficar quieto. E não foi o que Yaakov fez. E o nosso Rebbe, né? Licença aí, gente. Desculpa aí. E o nosso Rebbe, ele fala sobre o trabalhador realmente da verdade. O trabalhador da verdade, por mais que circunstâncias pareçam impossíveis de se viver a verdade, mas ela tem que ser vivida. Não podemos nos deixar dominar, não podemos deixar que sejamos iludidos ou seduzidos para calarmos a boca e não falarmos a verdade. Entendeu? É isso que o Rebbe está dizendo. Por isso, ele enfatiza, o nosso Rebbe. Yaakov leva a verdade para Haram, remove a pedra do poço, transforma o material em espiritual, eleva até Lavã, a ponto de Lavã reconhecer: eu fui abençoado por causa de você. É o que Lavã, ele fala para o próprio Yaakov, que ele foi abençoado por causa de Lavã foi abençoado por causa de Yaakov, porque ele não tinha filhos, ele não tinha produtividade, ele não tinha riquezas, ele era um pobre miserável, sem filhos, casado e sem filhos, era um pobre miserável, vivia de forma infame. Mas a partir do momento que Yaakov chegou em sua casa, as coisas mudaram. Ele merecia? Você vai analisar e dizer: não, ele não merecia. Mas a questão não é essa, a questão é o tzadik. A questão é Emet. A questão é aquele trabalhador da verdade. É aquele que traz luz para o local onde está. Não é uma questão se pessoa A, B ou C merece ou não merece. A questão é que o portador de Emet, o portador da verdade, o portador da luz, está ali. É ele que está trazendo. É através dele que os efeitos positivos, né, por assim dizer, acontecem. Milagres acontecem. Respostas de preces acontecem. É isso que você precisa entender e você precisa ser, né? Recentemente, nós tivemos aí uma pessoa de outro estado, né, que pediu para nós aqui, né, da comunidade da Sinagoga Veneno Regional Bauru, né, fazer preces por ela. E aí nós começamos a fazer preces por ela. Aí passaram-se 3, 4 meses, né, e aí buscamos informações, como que está a tal pessoa, né? Então essa tal pessoa, ela respondeu, ela falou assim: poxa vida, né, eu acabei esquecendo. Eu pedi preces, etc e tal, né? Mas não levou 3, 4 dias. As coisas mudaram na minha vida de tal forma que eu não acreditava. Eu estava recebendo tantas bênçãos, eu estava tão, assim, eu vi que as coisas ficaram maravilhosas na minha vida. E agora que está perguntando, né, como que estão as coisas, né? E agora eu compreendi o porquê que as coisas começaram a dar certo. O porquê que eu estou com vigor, com saúde, e as coisas começaram a dar certo. Foi a partir do momento que pedi preces para vocês. Então é exatamente isto. Esta e outras coisas mais é levarmos. Nós temos aí pessoas que falaram assim:
Depois que eu comecei a contribuir com o Tzedakah, as coisas mudaram na minha vida. Para você ter uma base, nós tivemos pessoas que começaram a dar como Tzedakah 18 centavos. 18 centavos corresponde à vida. Rai, lehai, a vida. E depois as coisas mudaram na vida dela de tal forma que contribuiu com um pouco mais, mas ela está bem. E assim também outras pessoas, né, com Tzedakah maiores, etc. e tal, começaram a contribuir para com a nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, começaram a contribuir para com a tarde com a Torá, através da Tzedakah para nós. E os testemunhos das pessoas têm sido maravilhosos. É exatamente estas questões que nós precisamos compreender. É através de nós que precisamos irradiar essa luz, essa verdade, as bênçãos. E não olhar se pessoa A, B ou C merece ou não merece. Nós precisamos compreender que nós somos portadores de boas notícias, de bênçãos, de luz, de milagres. E você faz parte disso daí. Você faz parte disso daí. Entendeu? Isso é algo maravilhoso que realmente nós temos experimentado no nosso dia a dia aí. Então, por isso, o nosso Rebbe, né, usando a Hassidut e a própria Kabbalah, fala que Emet é linha do meio, é chamado de Kav Haimitzai, ou seja, equilíbrio perfeito entre Hesed e Gevurah, ou seja, bondade e severidade, né? Então, significa também equilíbrio, foco, propósito, continuidade de cima para baixo, jamais abandonar a missão. Jamais abandonar a missão, jamais abandonar a nossa jornada. Continuando, o Rebbe aplica para nós, na atualidade, da seguinte forma: cada judeu, obviamente, cada Bnei Noach, é chamado a ser um walker of truth, ou seja, um trabalhador da verdade. Levar luz onde há confusão, ética onde há engano, santidade onde há materialidade, Torá onde há secura, sede, unidade onde há divisão. Assim como Yaakov, que encontrou Rachel no poço, a missão é revelar a água viva onde há bloqueios. Água viva significa revelar Torá, revelar verdade, revelar monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, certo? Então, dessa forma, né, o que nós temos nesse resumo de Walker of Truth? Alguém que vive, encara e opera a verdade divina na prática, mesmo em ambientes difíceis, elevando o mundo. E aqui, né, eu quero colocar dois exemplos do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Primeiro deles, quando realmente, né, ele recebe a incumbência sobre a questão como emissário do Rebbe, sobre a questão Bnei Noach no Brasil, ele encarou isso sozinho. Então, ele manteve, apesar de críticas, adversidades, né, dos contras, por assim dizer, etc. e tal, ele manteve equilíbrio, foco, propósito, continuidade, né, de cima para baixo, a visão celestial, a visão do Rebbe, e jamais abandonou a missão, desde 2012, com todos os percalços que enfrentou por aí afora vai, né? Depois que começou a dar certo, apareceu um monte de rabino para ficar junto com ele, entendeu? Então aí,
nós temos essa primeira questão. A segunda questão do nosso Rav foi que uma das reuniões com as lideranças, né, Benei Noah, ele sempre enfocou a seguinte questão: eu desejo que realmente cada liderança sonhe com os Benei Noah. Respire Benei Noah. Venha exalar Benei Noah. Ou seja, que cada liderança realmente tenha o fluir do Benei Noah, a causa Benei Noah, o movimento Benei Noah. Que ele venha durante o dia inteiro respirar e exalar Benei Noah. Que à noite ele vai dormir e sonhe com os Benei Noah. Ou seja, manter equilíbrio, foco, propósito, continuidade e jamais abandonar a missão. Então esses dois aspectos queria deixar aqui dentro dessa questão do Walker of Truth, o Poel Emet, o trabalhador da verdade, que é o nosso Rav Yaakov Gerenstein, né? E cada emissário, cada liderança que ele nomeou para estar e ser, né, realmente aí, a estar à frente do povo, que esteja realmente dessa forma aí, alcançando, sem sombra de dúvidas, né, o potencial, né, dos Benei Noah, que é importante isso daí, ok? Dessa forma, então, né, Walker of Truth, também não sei exatamente se é assim que pronuncia, tá bom? Alguém que vive, encarna e opera a verdade divina na prática, mesmo em ambientes difíceis, elevando o mundo. Por causa disso que fiz questão de deixar esses dois exemplos do nosso Rav Yaakov, né? Alguém que vive, encarna e opera a verdade divina na prática, mesmo em ambientes difíceis, elevando o mundo, né? Então, Yaakov, ele vem de Beersheba, ou Beersheba, lugar da verdade de Abraham e Isaac, para transformar Harã, o lugar da ira divina, em luz. Dessa forma, né, Rachel representa a geração futura. O Rebbe enfatiza que Rachel é a mãe que chora por seus filhos, conforme Jeremias 31:15. O encontro já plantava sua missão futura, ser a defensora espiritual de Israel no exílio. Quando saiu, né, cativo para a Babilônia, né, o povo passou em frente ao túmulo de Rachel, que chorou pelos seus filhos, né? O encontro no poço é a missão de cada judeu, de cada Benei Noah, o ensinamento que aprendemos com cada judeu. Assim como Yaakov, ele desce ao exílio em Harã, encontra a alma Rachel, remove obstáculos, revela águas de vida, constrói o futuro de Israel. É o modelo do trabalho espiritual de cada geração. Dentro desse aspecto aqui, é muito importante o homem e a sua esposa estarem juntos, imbuídos no mesmo propósito. É importantíssimo isso daí. O efeito positivo, ele é mais rápido, ele é mais forte quando o casal está juntos, imbuídos nesta mesma missão. A profundidade racídica do Beer, que é poço, né? A pedra representa materialidade, frieza espiritual, exílio e ocultação da divindade. Enquanto que o tzadik, o justo, remove a pedra através de amor ao próximo, revelação da alma, devoção a Hashem e atos de bondade. Rachel, ao chegar, ela desperta essa força em Yaakov. É a parceira, a alma gêmea, é o corpo do tzadik, o povo. Ou seja, dessa forma nós temos aqui, né, Israel e Hashem, ok? Dessa forma. Segundo os Midrashim, né, Bereshit Rabbah 70:12, o encontro no poço ecoa o encontro de Rivka com Eliezer, que aconteceu anteriormente.
Segundo Midrash Bereshit Rabbah 70:11, Yaakov rolou a pedra como quem levanta uma pequena cortina. E Yalkut Shimoni 117, a presença de um tzadik altera o status espiritual da cidade onde ele chega. Conecta com o que você perguntou. Há realmente algum efeito de um tzadik que deixa uma cidade e vai para outra cidade? Sim, há efeitos sem sombra de dúvidas. Portanto, a conclusão é: o encontro não é romântico. Não é um encontro romântico. Ele é um encontro cósmico. Ou seja, quando ele é um encontro romântico com o cósmico, então isso significa é um encontro romântico eternizado, como aconteceu com Yaakov e Rachel. Por isso, realmente é importante aqui mais uma vez enfatizarmos a importância do casal na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Como é importante os dois estarem falando a mesma língua, tendo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, com referência à questão monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Aí vem aquela famosa pergunta: mas quando ela está na jornada e o marido não? Quando o marido está e a esposa não está? Voltemos sobre a questão de Yaakov, o tzadik, que sai do mundo de santidade e vai para um mundo totalmente contrário ao que ele vivia, o mundo da ira, da idolatria, do engano e da imoralidade, por aí afora vai. É ele que vai transformar o meio. Então, por isso, se você, esposa, está e o marido não está, se você, marido, está, mas a esposa não está, é você que precisa ser esse cosmo para a revelação realmente da santidade, da luz, para transformar o meio ambiente. Então a pergunta é: o que eu não estou fazendo para mudar esta realidade? Eu não sei. Então, mais do que nunca, consulte a Hashem. Recite salmos. O seu salmo de vida, o salmo de vida da sua esposa, do seu marido. O salmo 128, que é o salmo da família, o salmo da casa. E peça para Hashem a sabedoria, o discernimento. O que você, esposa, precisa fazer para que o marido venha se amarrar a ti, se amarrar à causa Beneinor. Você, marido, o que precisa fazer para que sua esposa venha, se amarre a ti, se amarre à jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica? Hashem não vai te deixar sem resposta, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, marca a união entre a revelação, que é Yaakov, e o mundo, que é Rachel. Inicia o processo que culminará nas 12 tribos e mais tarde na alma de Mashiach, descendente de Rachel. Lembra de quando se fala de Mashiach ben Yosef? Vem dessa linhagem aqui, ok? Aí, já encerrando a questão, literalmente dizendo sobre a Walker of Truth, voltemos então ao trabalho de Yaakov na casa de Lavan, Então agora vamos ver alguns detalhes sobre Yaakov na casa de Lavan. Ou seja, Yaakov, ele passou 20 anos na casa de Lavan, um dos ambientes mais difíceis da Torá, 7 anos para Rachel, 7 anos para Leia e 6 anos pelos rebanhos. Lavan, ele é o símbolo do engano. O nome de Lavan significa branco.
aparência de pureza, mas totalmente falsa. Ele troca contratos, mente constantemente, manipula e usa Iacove para os seus próprios interesses. Segundo Urashi, ele cita que Lavan, ele trocou o acordo que fez com Iacove 100 vezes. Então, em torno de 100 vezes, ele alterou o contrato, né? O contrato de trabalho com Iacove, né? Que era o contrato boca a boca, né? Olho no olho, né? Ele mudou cerca de 100 vezes. O significado espiritual de Haran, né? É Harom At, que significa a ira do mundo. Iacove desce ao exílio moral. Então, Iacove, ele enfrenta toda esta realidade negativa. E o que ele faz lá? Então, primeiro, ele mantém a sua integridade. Depois, ele eleva as faíscas espirituais do local. Depois, ele transforma Haran. Quanto à questão de manter a sua integridade, mesmo cercado por enganos, falsidades e idolatria, Iacove age com honestidade absoluta. Ele não falha na sua honestidade, né? Como está escrito em Gênesis 31:40, quando Iacove diz: eu suportei o calor de dia e a geada de noite. Ele se mantém com honestidade absoluta. Ele não deixa o ambiente corromper a sua identidade. Então a sua identidade é mantida, intacta. É o desafio do nosso meio ambiente, onde nós estamos. Seja um lar dividido, família dividida, seja uma vizinhança estilo Haran, seja o bairro, a cidade, o estado, o país e por aí afora vai. Nós precisamos manter a nossa integridade. E por isso ele não perdeu a sua identidade. Quem sou eu? Sou filho de Abraham e Isaac. Não podemos perder a nossa identidade. Portanto, Iacove, ele é o modelo do judeu na Galute, no exílio. Então, é o modelo do judeu no exílio, ou seja, manter a sua integridade e a sua identidade. Segunda questão, ele eleva as faíscas espirituais. Segundo a Kabbalah de Arizal, Likutei Torá, cada animal que nasce no rebanho de Lavan contém uma nitzotzi, uma centelha espiritual escondida. Iacove, ao cuidar e purificar os rebanhos, ele eleva as centelhas de Haran. Essa é a preparação para Israel tornar-se o povo da Torá, né? Elevar realmente as centelhas, né? Não somente as próprias, mas as centelhas das nações. Terceira questão, ele transforma Haran. Quando Iacove chega, o lugar é impuro em todos os sentidos. Quando ele sai, Lavan mesmo confessa, capítulo 30, verso 27 de Gênesis: Hashem me abençoou por causa de você. É importante as pessoas saberem disto, que elas estão sendo abençoadas por causa de você, da sua fé, da sua confiança no único Deus, e que você se esforça dia a dia para viver com integridade a vontade de Hashem. E o efeito do tzadik em sua localidade, né, realmente precisa ser um efeito positivo, né, para transformar vidas, segundo Midrash e Yalkut Shimoni 117. Por que ele trabalhou, né, 7 anos como se fossem poucos dias? Então, Gênesis 29 e 20, e foram para ele como poucos dias, por causa do amor que tinha por ela, Rachel. Normalmente, quando se ama, os dias parecem eternos, longos, né? Aqui é o oposto.
Segundo Rashi, nas suas explicações clássicas, ele diz: o amor de Yaakov era tão puro e espiritual que ele serviu com alegria e o tempo voou, passou rapidamente. O amor de Yaakov fez com que os dias não fossem pesados, mas fossem leves, por causa do seu amor para com Rachel, né? Então, a visão do Rebbe é muito mais profunda do que isso que Rashi diz. Então o Rebbe pergunta: por que amor faz o tempo parecer curto? O natural seria parecer longo, né? Por exemplo, né? Os namorados que se amam, né? Quando se separam, cada um vai para a sua casa, como diz o outro, né? Quando se encontra no dia seguinte, né? Normalmente fala assim: puxa vida, pensei que o tempo não ia passar, demorou muito para te ver novamente, né? Geralmente os namorados assim o fazem, né? Então a resposta para isso, o Rebbe diz: o amor de Yaakov não era emocional, era espiritual. Não era paixão humana, era missionar, um amor por destino, por missão, por construção de Israel. Ele serviu com Simchá Shel Mitzvah, alegria, né, de cumprir a mitzvah. O serviço com alegria, ele não pesa, eleva, sobe, fica suave. Ele não queria atalhos. Quando alguém quer algo físico, espera ansiosamente e sofre. Mas quando o objetivo é espiritual, a jornada é tão sagrada quanto o destino. Por isso, os demais dias tornaram-se poucos, condensados, preenchidos de luz. Dessa forma, o evento, o sentido espiritual, né, desse amor de Yaakov faz com que realmente tudo seja transformado, ok? Para finalizarmos, né, o nosso shiur, né, o sentido espiritual das duas irmãs, Leá e Rachel. Na Kabbalah e na Hassidut, Leá e Rachel representam dois mundos espirituais na realidade. Rachel é o mundo revelado, beleza revelada, conversa acessível, mundo concreto, ação prática, e ela está conectada com a Sefirah Malchut, revelação, expressão, que é o reino ou reinado. Conecta-se com o lado externo da alma. Por isso, Rachel é associada aos seus filhos pastores, ação no mundo. Leá, ele é o mundo oculto, olhos sensíveis, chora muito, mundo interior, profundidade, emoção oculta, e ela está conectada com a Sefirah Binah, que é o entendimento profundo. Conecta-se com o lado interno da alma, enquanto Rachel está conectado com a Sefirah Malchut, reinado exterior, visível. Leá, ela está conectada com Binah, que é entendimento, não é palpável, não é concreto, ele é interno, é entendimento. Por isso, ela está associada com o lado, né, interno da alma. É aquela que sofre, é aquela que chora, é aquela que suplica, entendeu? Por isso, Leia produz filhos ligados à realeza e à espiritualidade profunda. Ou seja, os descendentes de Leia são exatamente quem? Levi, Kohanim, os sacerdotes, a tribo dos sacerdotes. Também de Leia descende Yehudá, que vem o rei David, que vem Salomão, que vem o rei Mashiach. Em termos humanos, de acordo com o nosso Rebbe, Rachel é o trabalho do judeu no mundo material. Ação, mitzvot, construção prática. Leia, o trabalho do mundo interior.
o rezar, o meditar, o elevar, o contemplar, né? O estudar e por aí afora vai. Por que Jácovo precisava então das duas esposas, né? O nosso Rebbe diz, porque o serviço torna-se completo. Porque o serviço completo do povo judeu precisa exatamente do quê? Interior, Leia, exterior, Rachel, revelado, oculto, ação, intenção. As duas juntos, né, as duas juntas, formam o judaísmo total. Separados, não há judaísmo. Juntas é o judaísmo total. Então o Rebbe, ele fala sobre o casamento de Yaakov, né, que é um modelo do casamento judaico no exílio. Yaakov não se casa em Israel. Ele constrói sua família no exílio, em Harã, o lugar mais difícil. Assim também o povo de Israel constrói a sua grandeza no Egito. Por isso, o povo judeu, entre as nações, ele tem a sua grandeza. Ele tem a sua realeza. E é por isso que realmente, né, aqueles que não são espirituais, eles olham com inveja, com ira, com ódio contra os judeus entre as nações. Um casamento guiado pela providência. Tudo é supervisionado por Hashem, por Deus. O encontro no poço, a troca feita por Lavã, em vez de Rachel, é a Leia que vai. Os 14 anos de trabalho. Cada detalhe faz parte de um plano divino para formar as 12 tribos. Dentro desse aspecto, a lição para nós é o que eu estou vivenciando hoje. Fazendo uma retrospectiva da minha vida, há de tantos anos atrás, hoje eu posso compreender o porquê eu estou neste caminho. Porque lá atrás aconteceu isso e mais aquilo. Agora eu compreendo realmente a direção de Deus para a minha vida. É isso que nós precisamos entender. Por isso que realmente eu amo o Rebbe Menachem Mendel, o nosso Rebbe. Porque além dele trazer lições específicas, maravilhosas, literais para o povo judeu, ele não esquece jamais dos Beneinor, trazendo aplicação para os Beneinor, para os não-judeus. É algo muito precioso, ok? Então a troca de Leia e Rachel não é acaso. Ou seja, Lavã, entre aspas, enganou Yaakov, mas Hashem permitiu que ele o fizesse. Por quê? Porque o plano de Deus é mais superior, é mais elevado, é mais sublime do que o plano de Lavã e o próprio plano de Yaakov. Então, muitas vezes, nós achamos A, B e C. E aí a gente busca fazer e muitas vezes não dá certo. Por que não deu certo? O que eu fiz de errado? Né? Aí alguns chegam até a dizer, puxa vida, o que eu fiz? Qual foi o meu pecado que impediu de acontecer isso ou aquilo? Não. É porque Hashem está coordenando as coisas. Nós só precisamos abaixar o tupete. Senhor, mostra a direção aqui, o que eu devo fazer para que realmente eu esteja e permaneça no centro da sua vontade. É isso que nós precisamos fazer. Então a Hassidut explica. Yaakov inicialmente vê Rachel, é o mundo revelado, a linda, a beleza. Entendeu? Mas Hashem decreta que Leia, o mundo oculto, que é superior, o qual permanece, seja o primeiro. Por isso que Leia foi a primeira que casou-se com Yaakov. O significado profundo disto é: o trabalho interior precede o trabalho exterior. Como que nós podemos compreender isso? A tefilá, as preces, ela vem antes do mandamento. A kavaná, a verdadeira intenção do coração, ela vem antes da ação. A interioridade, o que está no meu interior,
ela vem antes da revelação. Ou seja, quando, por exemplo, o Salomão diz, né, que o rosto alegre, o coração alegre aformoseia o semblante, está dizendo que, primeiro, interior, o coração alegre, é que vai aformosear, embelezar, trazer lindeza ao semblante. Não importa se exteriormente você é feio ou bonito, porque tem muita gente bonita que quando abre a boca dá medo. É uma podridão que sai, que a melhor coisa eu não teria, a melhor coisa seria na minha vida se eu não tivesse conhecido tal pessoa. E tem pessoas que não têm aquela beleza física, mas na hora que abre a boca, que coisa linda. Não conheci uma pessoa mais linda do que você. Ela não está falando da beleza exterior. Ela está falando da beleza interior, que a formoseia, traz lindeza ao semblante. É isso que realmente está nos dizendo aqui o nosso Rebbe, ok? Então o casamento é paralelo entre Hashem e Israel. Ou seja, o casamento de Yaakov, Leia e Rachel é paralelamente o casamento de Hashem com Israel. Assim como Yaakov trabalha anos pela sua esposa, por suas esposas, Hashem trabalha, modo de dizer, e conduz o mundo até que Israel esteja pronto para a Geulah, a redenção final. Ok? Então, a Torá descreve Leia com a expressão: e os olhos de Leia eram suaves, eram ternos. Gênesis 29, 17. Enquanto Rachel é descrita como o belo porte, a bela aparência, né? A diferença entre as duas irmãs, nesse versículo, carrega 3 níveis de interpretação. O Peshat, que é o nível mais simples, que Rashi normalmente o faz, né? O Midrash, né? Que muitas vezes Rashi também acaba citando o Midrash, ou Midrashim, que são níveis mais profundos e elevados da Torá. E também a própria Hassidut e a Kabbalah, que normalmente o nosso Rebbe traz isso de uma forma muito simples, de fácil compreensão e de fácil aplicabilidade. Basta nós termos a humildade de o reconhecermos e poder realmente seguir em frente. No nível Peshat, o significado literal, os olhos ternos ou os olhos suaves de Leia, né, significa que ela tinha olhos sensíveis, delicados, que choravam facilmente, né? Olha só como é que aquela pessoa chora facilmente, entre aspas, uma Leia da vida, ok? A ideia é que seu rosto não tinha o mesmo brilho de Rachel, mas possuía profundidade espiritual, sensibilidade espiritual. Segundo Midrash, Rashi também cita, né, que os olhos de Leia eram ternos. Por quê? Porque ela chorava muito. Mas por que ela chorava muito? Então, as pessoas diziam: Rivka tem 2 filhos, Lavan tem 2 filhas. O mais velho, Esav, estava prometida para a mais velha filha de Lavan, a Leia. E o mais novo, Yaakov, estava prometido para a mais nova, a Rachel. Então, Yaakov estava buscando aquilo que, entre aspas, lhe era natural, Rachel. Ok? Leia chorava para não cair nas mãos de Esav. Por quê? Segundo o próprio Midrash, ele fala que o mundo de então tinha muitos mercadores, viajantes, que iam e vinham. Então muitos mercadores iam para a terra de Canaã e vinham para a terra de Harã. E ali Leia procurava informações do seu pretendente, que era Esav, filho de Itzarraque e Rivka. E quais eram as notícias que ela recebia? O quê? Aquele perverso Esav, ele rouba, ele mata, ele sequestra, ele estupra.
ele é um assassino, um ladrão. Um mercador falou, 2 falaram, 3 falaram, Leia viu, pronto, vou cair na mão de um perverso. Então Leia, ela buscava a presença de Rachem em constantes choros, pedindo para que não caísse na mão de Esav. Cair na mão de Esav é a mesma coisa que cair na mão de um torturador. Ela sabia disso. Então por isso ela chorava muito e fazia muitas preces a Rachem para que ela ficasse livre de Esav, para que Rachem mudasse o seu destino. Por isso que Leia chorava e os seus olhos eram ternos, suaves, né? Eram marcados pelo choro, ok? Então aqui, né, no final de tudo, né, o Midrash nos fala que a fachada do julgamento celestial foi quebrada pelo choro, pelas súplicas, pelas preces constantes de Leia. E por fim ela acabou casando primeira com Yaakov, né? Isso nos mostra a força da tefilá, a força da prece, né? Que muda decretos, né? Então Leia é esta a questão. Na Hassidut, na Kabbalah, né, a explicação mais profunda, né, nós temos aí a diferença mais profunda entre Rachel e Leia. Rachel é o revelado, Leia é o oculto, é o espiritual, né? Então Rachel é a beleza visível, o mundo concreto, a ação prática, a dimensão externa da alma, enquanto que Leia é os olhos ternos, profundidade interior, mundo oculto, emoção silenciosa, dimensão interna da alma, ligação com níveis espirituais muito elevados, né? Por isso que se fala normalmente, né? O sofrimento eleva muito a pessoa. Por quê? Porque ela mais intensamente busca a presença divina. Por isso, Leia é ligada a Sefirá de Binah, entendimento profundo. Rachel é ligada a Sefirá de Malhut, revelação, né? Reinado, expressão. Então o Rebbe explica, Leia representa o mundo das lágrimas, das emoções profundas, da introspecção, da techuvá. E isso não é fraqueza, diz o Rebbe, é uma grandeza invisível. As lágrimas de Leia revelam sensibilidade espiritual, visão interior, conexão com o divino, que não se vê no mundo externo, um nível superior até ao de Rachel, em profundidade. Por isso, os maiores líderes espirituais do povo judeu vêm da descendência de Leia. Levi, a tribo dos Kohanim. E Yehudá, a realeza, e Mashiach. Depois de Yehudá tem o David, né, o rei David, Salomão e o rei Mashiach, o rei Messias, Melech HaMashiach, ok? Eles vêm de lá, de Leia, o mundo interior, a espiritualidade. Por que então a Torá destaca apenas os olhos de Leia? Porque é nos olhos que aparece a alma interior. Os teus olhos revelam o teu interior. É interessante que tem uma pergunta, né? O sentido dela é esdrúxulo, né? A pergunta é no sentido pejorativo, né? Aquela pergunta assim: quando você vê uma pessoa, qual é a parte do corpo dela que você olha primeiro? Quando alguém com sinceridade responde, eu olho nos olhos, ela está revelando uma espiritualidade muito profunda que há nela. Uma centelha divina que está muito bem acesa. Se ela não está no caminho, monoteísmo,
com fundamento judaico e orientação rabínica, ela está muito perto disto. Quando ela está no caminho, isso está revelando um grande crescimento espiritual na vida dela. Vou contar um exemplo aqui. Quando nós, na vida, lá atrás, no mundo evangélico, nós estávamos, teve um período que nós estivemos em presídios, levando a palavra. Num determinado dia, né, um preso lá, ele na saída, né, veio cumprimentar, e a gente cumprimentava as pessoas, etc. Então ele falou assim, eu sei que o que o senhor faz é porque o senhor crê na verdade. E o senhor vive pela verdade. Aí eu perguntei para ele, falei, mas por que você está dizendo isso? Ele falou assim, porque nós aqui conhecemos muito bem quando uma pessoa, né, principalmente dentro desse campo religioso, vem aqui falar conosco da palavra, nós conhecemos quando as pessoas são verdadeiras e quando elas são falsas. E não é o que nós vemos no Senhor. Eu falei, qual é o sentido disso? Como que você pode explicar isso? Ele falou, é simples. O Senhor olha nos olhos da gente. O Senhor olha nos olhos da gente e procura ver o que está dentro dos nossos olhos. O Senhor quer olhar a nossa alma. Quando o Senhor olha nos olhos, o Senhor não mostra medo de nós. Porque o Senhor vive pela verdade. E quando o Senhor cumprimenta a gente, o Senhor não cumprimenta com as pontas dos dedos. O Senhor pega na mão da gente com a mão cheia, com a mão inteira, e aperta a mão da gente num cumprimento verdadeiro. Então nisso nós temos isso nós já conversamos entre nós aqui, os frequentadores aqui das reuniões do Senhor. O Senhor é autêntico. E nós sentimos isso. Então, realmente, amados, os olhos exterioriza a sua alma. E ao exteriorizar a sua alma, as suas ações, elas serão também verdadeiras. É nisto que nós não podemos esquecer de viver. Por isso o nosso Rebbe, ele está trazendo exatamente essas questões aqui, para que nós possamos aprender as lições e vivermos essa realidade. Misericórdia, olha, nem vi a hora passar. Precisamos encerrar, que já está muito longo o nosso shiur aí. Entendeu? Então, é nesse sentido aí que nos fala realmente a nossa alma interior. Nós precisamos exteriorizar a nossa alma interior. Por isso, os olhos de Léia eram ternos, porque eram olhos que choram e olham para dentro. Os olhos de Rachel eram belos, porque eram olhos que iluminam para fora. Por isso, a unidade das duas, para que realmente Israel seja a luz para as nações. Ok? Para finalizando, essa última parte que o Rebbe traz aqui. O ponto mais lindo desse momento aqui. Os olhos ternos de Léia não são um defeito, são uma virtude espiritual. São olhos que rezam, que sentem, que percebem o invisível. O mundo de Léia é maior do que o mundo de Rachel. Apenas está oculto, precisa ser revelado. A quem pertence Mashiach? A Léia. Porque Mashiach surge de um nível oculto que se revela no final. Por quê? Porque o oculto é difícil de ser revelado. E por isso,
O rei Mashiach, ele é o oculto que se revelará no final. Para que isso aconteça, judeus e não judeus vão passando por percalços, desafios, provas, testes, aflições e angústias, para que possam revelar Mashiach, e que Mashiach seja revelado a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. O acendimento das luzes especiais de Shabbat, amanhã, será às 18 horas e 18 minutos. E a partir das 20 horas e 15 minutos, estaremos transmitindo, diretamente da Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, eu e o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, a celebração do Shabbat, ao Shabbat, para o Brasil e as nações. Seja forte, seja luz, vamos cada vez mais procurar trazer a espiritualidade, o interior, trazer a luz, a Torá, trazer a luz, as águas da Torá. Shalom, shalom, desculpe dar o tempo aí.